Estamos iniciando mais uma edição do programa Linha no Tempo, que hoje está aqui na Rua Coronel Nogueira Padilha, onde nós viemos ver como acontece a transformação de uma prancha desta numa semente aqui de guitarra. Isso faz parte de uma arte chamada luthier. E o artista dessa arte é aqui o nosso amigo Sérgio Campos Pires. Olá, primeiramente quero agradecer aqui ao Sérgio por estar aqui mostrando um pouco mais do trabalho, que é interessante. Muitas pessoas se demonstram interessadas e entusiasmadas por essa arte que é pouco conhecida até o momento, né? Fala então dessa arte. O nome dela é luthier. Luthieria. Luteria. Luthieria. Luthieria. É francesa? É uma palavra francesa? Luthier? É uma palavra italiana, francesa. É francesa, é. Aquele lado lá. Tá. E da onde nasceu essa vocação? Olha, eu desde pequeno sempre tive no meu cenário de criança, na casa dos meus pais e do meu avô, muitas ferramentas, sempre estive envolvido com isso desde pequeno. E quando eu me interessei pela música, eu comecei a notar que era possível fabricar os instrumentos também, além de tocá-los, né? Eu achei isso interessante. Quer dizer, primeiro você tocava então viola, violão ou já guitarra? Eu tocava guitarra, violão, guitarra. Daí você começou a pensar na produção. E quem é que te ensinou? Porque é uma arte, né? É uma arte difícil, né? Se tirar som de um pedaço de pau. É que... Pedaço de pau com rabo de cavalo, né? Pau com corda, né? Pau com corda. Foi assim, na verdade houve um autodidatismo, né? Dessa parte, porque logo que eu entrei no Senai, eu tive contato com a mecânica, né? Usinagem de metais, ferramentas e tal. Fui trabalhar na Schaeffer Rolamentos, que era uma empresa muito boa nesse segmento de ferramentaria, né? Eu me especializei na ferramentaria e transferi isso para a fabricação de instrumentos. Aí que eu fui ver descobri que chamava luteria, isso e tal, né? Mas eu comecei pela mecânica mesmo. E qual o primeiro instrumento que você fez? Foi aquela guitarra ali. Essa guitarra? É uma guitarra que tem cara de plástico, né? E é madeira. O que se passa? O acabamento dela qual é? É um tipo de plástico. É PU. Poliuretano. Que você reveste a madeira. Exatamente. Ela impermeabiliza, como o piano. Né? E ele pode ser tanto fosco como brilhante. Entendi. E é o mesmo material. Quais são os instrumentos que você fabrica? Você produz? Guitarra, contrabaixo, violão, viola, violino, guitarra infantil. Ultimamente eu comecei a fazer uma lira. Lira? Uma lira, Ela tá guardada lá dentro e tá no projeto inicial ainda, mas acho que tem um longo caminho até ela ficar pronta ainda. Quer dizer, na verdade você trabalha então com instrumentos de corda? Sim. Todos de corda? Quase todos, né? A lira seria uma novidade, uma inovação, né? Seria isso, seria uma inovação dentro do meu trabalho, né? Mas não na música, né? Longe disso, porque a lira um dos primeiros instrumentos, talvez o primeiro. Verdade. Nas histórias de Roma, né? Aparece muito, sim, até o Nero tocando ali. Muito antes de Roma, até com os hebreus. Os hebreus, isso mesmo, com os hebreus. Foi lá que surgiu a lira. E qual é o segredo de você, de repente você consegue tirar um som, e um som não é um som só, uma imensidão de sons diferentes, de um conjunto assim de madeira, com uma corda. Como é essa arte aí? Como é que você sente isso e quais são as técnicas importantes para você tirar esse som? Olha, o som, como você disse mesmo, ele é produto de um conjunto de coisas, né? Da densidade da madeira, a forma que a corda está colocada nela e a técnica que o instrumentista vai estar utilizando
na hora da execução. No caso da guitarra, tem um elemento eletricidade, né? Certo. E magnetismo também. E isso transforma a sonoridade numa massa muito orgânica, né? Então, acho que quando essa técnica flui de uma forma homogênea, é que você produz um som interessante. Quando a gente vê uma guitarra, a gente vê um violão, um violino, cada elemento desse, ele é meticuloso em termos de medidas para se obter um som cada vez melhor. Por exemplo, a corda, o número de cordas, a extensão do braço, tem tudo um significado. Esses buracos que não tem nesse, mas tem na viola, no violino, ele tem uma dimensão correta? Sim, exatamente. A medida, ela é importante para o som, porque o som depende da qualidade da construção. E a qualidade da construção, essencialmente, vai depender da medida das peças que envolve aquele conjunto mecânico, que é o instrumento, né? Certo. Então, é dessa forma que você busca a melhor sonoridade. Há pouco você estava comentando comigo que você está tendo dificuldade em encontrar o mogno, a madeira mogno, para a produção da guitarra, do violão, etc. Tal. E que você está usando hoje já a cerejeira. Sim. Se amanhã também acabar a cerejeira, você pode fazer esses instrumentos de qualquer madeira, como de eucalipto, por exemplo? Poderia fazer de eucalipto, mas não daria o mesmo som. E ainda bem que tem outras madeiras fora do eucalipto que dá para colocar. Por exemplo, o marupá, o cedro, que ainda são madeiras abundantes. Isso. E tem característica boa. De boa qualidade. Não como um mogno, né? Mas se acabar é o que vai ter, né? Você me mostrou uma peça aí muito pesada, mas muito, parecia ferro. Essa densidade que ela é importante na produção do som? Exatamente. Quanto mais densa a madeira, mais pesada a madeira, ela tem mais resultado? O resultado dentro de uma proposta que é procurada. Por exemplo, o mogno, ela produz um som grave, cheio, encorpado, né? Para quando você precisa de um timbre com essas características. Porém, quando você precisa de um som mais aberto, o mogno já não é interessante. Você vai encontrar um resultado melhor com guitarras feitas com madeiras de ash ou cerejeira, alder, que são características de frequências mais altas, né? Então, não é que o mogno ou a cerejeira é melhor, são sonoridades diferentes. Como é que você descobriu de repente que você podia tirar o som de um pedaço de pau? Tentando? Por exemplo, antes de aparecer essa palavra pomposa, luthier, luteria e tal, e já existia gente em Sorocaba que fazia a viola. Cururueiro, cantador de moda de viola, lá no sítio fazia a violinha. Quer dizer, uma coisa, quase uma inspiração. Isso é uma coisa cabocla, na verdade, que a gente tem, né? Isso veio do índio. No seu caso, veio do espanhol. Talvez, eu acho que você perguntou o que me levou a fazer isso, talvez seja o cenário que cerca a gente, né? Por exemplo, o índio, o caboclo, eles tentavam reproduzir os instrumentos europeus e saiu a rabeca, né? Então, dessa forma, a gente foi criando a nossa própria luteria. E engatinhou por muito tempo a luteria aqui no Brasil, por causa da nossa situação cultural mesmo, né? E sem querer surgiu essa coisa folclórica nossa, que é só nossa, né? Aí surgiram o maracatu lá no Nordeste e outras influências musicais assim que veio disso, né? Da rabeca, das violas, do cururu também. Certo. E no rock, o rock também sofreu um pouco de influência disso aqui em Sorocaba, porque aqui é muito industrial, né? Muito bem industrial. Muito bem industrial. Então você vê hoje, a gente estava comentando, quando eu estava trabalhando no começo da minha carreira como luthier, tinha poucos luthiers, talvez só tivesse eu ou mais um na cidade, não me lembro bem, né? A cidade é grande.
mas hoje já tem bastante, já tem mais, tem cursos, tem escolas de música, então quer dizer, a coisa ainda a história está crescendo, né? Você originalmente é um industriário, né? Depois que hoje a profissão sua é só luthier. Eu sou, na verdade, músico e luthier. Tá. Eu trabalho na noite também. Mas sobre isso você vai falar daqui a pouquinho, no próximo bloco. Vamos para o intervalo e voltaremos logo em seguida. Nos aguarde. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte. Há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal. Toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Você acabou de nos dizer que você tanto faz instrumento quanto toca. Você é músico também. O cara que produz o instrumento, obrigatoriamente, ele tem que saber tocar? Pelo menos para experimentar, não? Ou não? Com o passar do tempo, o luthier que não sabe tocar, ele acaba adquirindo uma certa intimidade com o instrumento e ele vai passando a conhecer melhor qual é o som mais interessante, a diferenciar o timbre de uma madeira boa e de uma madeira não tão boa. Sérgio, você estava me contando também que uma das especialidades sua é fazer guitarra para criança. Isso. Guitarra infantil. Ela é menorzinha que a... Ela é 3/4. 3/4? 3/4. E tira o mesmo som, a mesma coisa? Ela dá o mesmo som na guitarra grande. Ela só é pequena. Pequena para o braço pequeno. Exato. Pequena. E tem mais gente que faz esse tipo de instrumento ou é uma especialidade sua? Tem mais gente, sim. Eu já vi instrumentos assim no mercado. Porém, ele inclina mais para um brinquedo do que para um instrumento, né? Uhum. Já essa guitarra que eu criei, ela inclina mais para guitarra mesmo. Inclusive, ela é quase o preço de uma guitarra grande, porque só diminui um pouco a quantidade de madeira, mas as peças são as mesmas e a qualidade é a mesma também, de uma guitarra grande. Você, além de fabricar os instrumentos de corda aí, você faz manutenção, você conserta. E você estava mostrando aí um violino bastante antigo, né, Sérgio? Sim, é esse. Esse vem para manutenção? Esse veio, chegou ontem aí. Você pode abrir ele para gente? Posso, claro. Esse é um violino alemão. É alemão esse? Alemão. Coisa antiga, né? Bem antigo, tá por volta de 100 anos esse violino. Não tem data. O número de cordas é tudo mesma coisa, tudo, né? 4 cordas? 4 cordas, 4 cordas, afinada em quintas, né? Como o violino, a guitarra é afinada em quartas. Tá. E só que ele também é um violino 3/4. Também é menor. É um violino menor. E essa abertura aqui, ela é diferente também das outras, não é? Ou é a mesma coisa? Ela é a mesma coisa. A abertura, ela segue um padrão de proporção, né? De acordo com a massa, a quantidade de ar que o contida ali, né? Exatamente. Então, se aumenta o violino, aumenta a furação. Se diminui a furação também. No caso do violino, você faz o violino e o arco também ou o arco não? Não, quem faz o arco é o arquetaio. É outra especialidade? Eu não sou arquetaio, não, é outra especialidade. Sim. Tem um arco aí?
tem. Tem o arco dele mesmo. Aí esse aqui, então, é uma outra especialidade que você não... Então você faz o violino, mas quem faz o arco é outra pessoa. Sim. E isso aqui, o que que é? Essa é a crina. Esse é crina? Isso mesmo. Rabo do cavalo? É rabo ou crina? Rabo. É a crina, chama crina. Mas na verdade é o rabo. É a crina. É a, É a crina. é crina? É a crina. Na verdade é o rabo mesmo. É o rabo, então seria. Mas chama crina. Chama crina, Chama né? crina. Eu acredito que também, sei lá nos criadores, onde eles criam as egos para isso. Eles criam egos especialmente para isso, né? Especialmente, Porque né? eles deixam crescer, não cortam e tal, né? Sim, deve ser tratado, inclusive. É tratado, é isso não. Então tem uma especialidade que só faz o arco. Exatamente. E ele é aquecido. Eu não sou arquiteto, mas eu tive contato quando eu estudei lá no Conservatório de Tatuí com os arquitetos, né? O meu professor, inclusive, os meus professores. Então eu aprendi um pouco, né, sobre a construção dele, como que ele deve ser feito, que madeira ser usada e tal. Mas eu aprendi um pouco sobre acrílico. Certo. E você falou em conservatório lá musical de Tatuí. Você fez lá como músico ou como luthier? É interessante, eu fui lá para Vamos deixar essa história para o próximo bloco? Vamos. Vamos lá. Vamos para um ligeiro intervalo e voltamos logo em seguida. Quando você muda, o mundo se transforma. E quanto mais alto você sonha, mais longe você vai. É que um mundo de altas transformações é muito mais que uma ideia. É um projeto de vida que se renova todos os dias, quando você decide evoluir. Afinal, um tempo de altas transformações começa no lugar onde você escolhe viver. Esse lugar já existe e vai dar um up no seu mundo. Bem-vindo ao Up. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Up, uma ideia moderna de viver. São 180 lotes a partir de 1.000 metros quadrados em um loteamento residencial inovador, reunindo o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para o seu conforto e a sua qualidade de vida. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. No Up, todas as áreas comuns do empreendimento contam com inovações exclusivas. Sistema de aproveitamento da água da chuva para uma série de utilizações do empreendimento, gerando muito mais economia e preservando o planeta. Energia fotovoltaica, com placas que transformam a luz do sol em energia, gerando a própria eletricidade do empreendimento com muito mais economia e sustentabilidade. Telhado ecológico, uma tendência mundial na construção civil. Economiza os recursos naturais e oferece muito mais conforto a você e sua família. Rede elétrica subterrânea. Todo o cabeamento elétrico que leva à sua casa será subterrâneo. Muito mais segurança, modernidade, conforto e economia. Tudo isso em uma área de trilhas ecológicas com segurança 24 horas. A poucos minutos do Parque Campolim, dê o up que faltava na sua vida. É hora de mudar o mundo, começando pela sua casa. Up, o futuro começa aqui.
estava vendo uma novela esses dias, Candinho, e pediram pro Candinho imitar cavalo. Ele não conseguiu imitar cavalo. Você consegue? Consigo. Vamos lá? Vamos? Parabéns. Obrigado. Viu, ô, Sérgio? Nós estávamos falando da tua faculdade. Lá não é faculdade, é faculdade? É escola? Eu não sei se agora Conservatório musical, né? Mudou bastante depois que eu saí de lá, mas na época ainda era conservatório. Pois é, então lá você fez o curso de luteria. Ah, tá. E fiz bandolim também. Ah, bandolim? também. Você também reforma esses outros aparelhos que não sejam de... Eu vi aí como é que chama isso aí? Essa é uma tumbadora, né? Acho que é uma Como é que é? Tumbadora. Tumbadora? É. Você também... Não, essa tá essa para tocar mesmo. É de tocar. De tocar, tá. Mas então, em Tatuí você aprendeu a reforma de outros equipamentos, de outros instrumentos, além dos de corda e só de corda? Não, lá o segmento é cordas mesmo. Ah, lá o segmento é corda. Ah, tá. Só instrumentos de orquestra. Tá. E músico? Você fez algum curso relativo à composição, a tocar algum instrumento? Eu fiz, estando lá, é que quando eu fui estudar lá, eu me mudei para lá, né? Fiquei 4 anos lá. Daí, estando lá, eu aproveitei meu tempo, né, para outros cursos também. Daí, acabei entrando no bandolim e na guitarra, posteriormente. Fiz um pouco de guitarra também com o professor Dauri. Fiz bandolim também, não me lembro o nome do professor. Você me disse que você toca guitarra. Toca assim, quase como profissionalmente? Toca profissionalmente ou toca assim como... por farra? Toco, já toquei muito por farra, mas eu tô tocando mais profissionalmente. Mais profissionalmente, né? E violão, você toca da mesma forma? Viola, cavaquinho? Eu gosto de outros instrumentos também, fora a guitarra, né? Eu estudo teclado, faço aula de piano com o Paulinho, professor aqui da Vila Hortência, e cavaquinho eu ainda não tentei, assim, eu reformo o cavaquinho, sei afinar o cavaquinho, tiro um som, sei tirar um som dele, mas eu não me dedico a ele. É isso que eu ia perguntar para você. Você reforma também cavaquinho, viola, você falou em violino já, né? Sim. Todos esses equipamentos, esses instrumentos, você dá um trato neles aqui. Exatamente. Eu me especializei em cordas, mas nos instrumentos que nos cercam, né? É como você falou aquela hora, né? Mas todos os instrumentos de cordas? Não, porque seriam muitos. Né? Existem muitos instrumentos de cordas no mundo. Então, mas o que está aqui na nossa cultura, no nosso dia a dia, que é o cavaquinho. De maior consumo aqui Exatamente, que é o nosso mercado também, até musical e tal. Então, eu me especializei nesses instrumentos. A guitarra hoje, né, é um instrumento assim bastante popular hoje, né, com o rock, com o advento do rock. A guitarra ficou bem popular, né? Bem popular. A guitarra ela já foi muito marginalizada quando ela surgiu, né? Eu não lembro disso porque foi antes de eu nascer, mas hoje em dia ela é bem popular. Eu percebo que ela é bem popular e ela se embrenhou bem na nossa cultura e ela ainda está evoluindo numa constante evolução rápida. Hoje em dia existem guitarras que existem dispositivos eletrônicos acoplados nelas e coisas fantásticas dá para se fazer. Pois é, essa é a pergunta que eu estava querendo fazer para você. A evolução tecnológica da guitarra é uma coisa, né? Mas ela nunca abre mão do princípio básico que é a madeira. Abre ou não? Abre. Abre mão? Abre mão. Abre mão. Amanhã, se não existir mais madeira, vai existir guitarra da mesma forma? Sim. É feita com o quê? Plástico? Existe guitarras de plástico, fibra de carbono, fibra de carbono, que parece-me que é o quê? O Kevlar também, né, que é aquele material, é uma fibra super resistente também que faz helicópteros e, se não me engano, coletes à prova de bala, né, que são materiais resistentes e leves.
E por ter uma densidade, uma dureza considerável, também produz som. Dá para tirar som de qualquer coisa, na verdade. Tem muitos materiais. E tão bom quanto de madeira? Nossos ouvidos estão acostumados ao som da madeira, né? Mas acredito que, vamos supor, se acabar a madeira ou começar a ser feita guitarra de metal ou outros materiais, as próximas gerações só vão conhecer esse timbre nos discos. E mesmo assim, não é a mesma coisa que você ouvir o som dela mesmo, né? E o ser humano vai se adaptando. Um dia o som também já foi transformado. Antigamente as cordas dos instrumentos de cordas eram de tripa de carneiro. Então a sociedade daquela época era acostumada com aquele timbre. Quando surgiu o aço, houve uma mudança. Certo. Muda a corda, né? Mudou a corda. Mudou. Então as pessoas, talvez existissem pessoas na época que falassem assim, não, se não for de corda de carneiro, não é o som. Mas, enfim, surgiu o aço, surgiu o nylon. Mesmo porque as gerações também mudam, né? Também. Quer dizer, nós nem sabia que era de tripa de mico isso daí, né? Não é verdade? Tripa de carneiro. De carneiro. Então, as gerações vão alterando também. Sim. Porque o estilingue antigamente era feito de um negócio chamado tripa de mico, né? Depois passa para... Fiz bastante. Depois passa para elástico do pneu lá, borracha. A câmera. A câmera do pneu. Ele já é mais profissional. Exatamente. Olha, Sérgio, foi muito bom a gente ter conhecido o seu trabalho, a sua arte, né? E que Sorocaba pouco sabe às vezes, né? Eu que agradeço. Que nós temos aí na cidade esse tipo de profissão exercida por você e por algumas outras pessoas, né? Muito obrigado, então, pela sua atenção. Eu que agradeço. Obrigado. Tocar agora. Vamos fazer um som. Puxa, não, peraí, faz uma foto aqui, por favor.